água lá da barragem das Traíras, uma água que está acumulada. Não sei se a Kern tem como garantir, por exemplo, a quantidade da água, mas ontem algumas pessoas que estavam lá, inclusive na barragem, claro, uma medida visual, né? Acham que tem mais ou menos 5 milhões de metros cúbicos, né? E é uma cobrança da população de Jardim do Seridó, porque é que a Caerne ela não retoma abastecimento, utiliza essa água para abastecer Jardim do Seridó. Delson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia ouvintes. Mais uma vez aqui agradecer a oportunidade de estarmos levando aqui as informações da Caerne. E nesse período aqui do tocante aos níveis dos mananciais, né? Nós tivemos, a gente sabe que tem, claro, essa expectativa toda da população. Nós, inclusive, estivemos na última terça-feira lá, eu e o chefe do escritório de Jardim do Seridó, avaliando já essas possibilidades. A gente tem que ir acompanhar essas medições através do IGARNE, da ANA, e nas réguas, nos índices de medição da ANA, ainda não tem medição de volume da passagem às traíras, que é por onde a gente se baseia, né? Entre os mananciais vem recebendo água, tem essas medições e essas aferições por parte do IGARNE e da ANA. Então, assim, às vezes a gente não tem esse controle de dizer visualmente, como você bem informou, o volume, mas estivemos lá, segundo informações de populares, lá moradores, o volume que tem esse ano é equivalente ao que ela tomou em junho do ano passado, e a gente, em junho, eu acho que foi 3 ou 4 de junho que ela tomou esse volume, e a gente só conseguiu, depois que tem que estruturar toda a retomada do abastecimento, a gente retomou o abastecimento em 15 de julho de 2022, e conseguimos abastecer com muita dificuldade, né, porque é um volume pequeno, até 13 de janeiro de 23. Então, tivemos lá, justamente para observar, né, ainda estamos no período chuvoso, é o que se tem, né, as informações, o que se espera, que ainda abril e maio tem as precipitações, e a gente está acompanhando de perto, né, para que veja nesses próximos dias, né, se há as precipitações, a gente espera que sim, aquela essacadeira, né, que é onde está represada essa água, também nos foi dito e foi lá visto que ela tem um vazamento, ou como a gente chama, uma revença, né, que não tinha o ano passado, né, isso foi informação dos populares, dos moradores lá, e aquela parte que está já ali saindo pela comporta é a parede que está vazando, e esse vazamento não tinha o ano passado. Reforço, informações dos moradores. Então a gente está acompanhando, né, como eles precisa que se faça análise dessa água bruta para ver se já tem condições ou não de tratamento, mas como eles, a gente precisa ser muito cauteloso nessa hora, né? A gente tem o açude do Buqueirão, que, claro, tomou um volume. Não é o que a gente imagina ainda de ideal, mas a situação não é tão difícil igual estava o ano passado por esse mesmo período. Então, a gente está acompanhando de perto, né, agindo, como sempre, com prudência, para que tome a melhor decisão possível. Então, nesse caso, a retomada do abastecimento de Jardim do Seridó pela barragem das Traíras vai depender ainda desse estudo, não é isso? Isso. A gente tem que fazer esse acompanhamento, né? Tem essa questão, como eu disse, da revença lá e análise, né, dessas qualidades da água, né? E esperar aí esses próximos dias, que ainda está dentro da quadra invernosa. Se ela toma um volume maior, acelera essa possibilidade de retorno do abastecimento. Se não tomar, mas nesses próximos dias, aí a gente vai avaliar essas condições de transferir do Buqueirão, ou permanecer. A gente vai estar acompanhando de perto, analisando, como eu disse, para que tome as decisões pautado em critérios, né, bem técnicos, para que possa tomar, como eu disse, a melhor decisão possível. Agora, digamos que lá tenha realmente um volume aproximado de 5 milhões de metros cúbicos. É viável fazer essa mudança e abastecer Jardim pelas Traíras? Como eu disse, Marco, o pessoal me informou que o volume que tem lá é equivalente ao que tinha o ano passado. A gente trabalhou por quase 6 meses, né? De julho a janeiro. Não foram 6 meses, que faltaram 2 dias. Então, se depois de todo esse final agora, né, dessa quadra invernosa, se realmente se confirmar esse volume, se a água der condições de tratamento,
Então, a gente tem aí, digamos, 5, 6 meses, lógico que é viável, porque você termina economizando essa água do buqueirão, né? Então, por isso que é muita calma, né, para que a gente avalie todos esses pontos, e se tiver essa condição, claro, a CAERN muito atenta a isso, né, com muito cuidado, para que tome, repito, a melhor decisão possível. Quando é que vocês vão ter essa resposta desse estudo? A gente tá acompanhando, vai fazer essas coletas, a gente está com a coleta do Dourado, né? Você vê o Dourado está com 14%, a gente está esperando essa análise da água lá do Dourado, né? Depois para a gente partir para essas do Buqueirão. A gente vai esperar esse restante agora de abril e os primeiros dias de maio para esperar o posicionamento do volume que essa água vai receber ou não. Porque se a gente faz uma análise agora e daqui a 8, 10 dias, antes que essas análises cheguem, ela toma mais um volume d'água, tem que voltar a fazer uma análise dessa água. Então, assim, a gente está sendo prudente, esperando as informações, né, que a gente tem, que torce, é que esses dias, agora final de abril e maio ainda, é suscetível a precipitações. Então, a gente tem que esperar essas precipitações e acompanhar, como eu digo, para que possa tomar decisões. Deixa eu aproveitar aqui a ocasião, Adelso. Nossa reportagem hoje foi mais uma vez chamada pelos moradores da rua Serafim Bernardo, do bairro Vila do Príncipe, na zona norte de Caicó. Lá tem uma obra, né, de saneamento básico tocada por uma empresa que a CAERN contratou. Né, e nenhum morador lá é contra a obra, que diga-se de passagem isso, que nenhum morador é contra a obra, porque sabe da importância que é uma obra de saneamento básico. O que eles questionam é a demora com que essa obra vem sendo tocada, e pararam lá as obras, existem crateras e buracos abertos no meio da rua, as pessoas não podem, por exemplo, algumas pessoas não podem tirar os seus veículos de suas casas, né? A obra não está bem sinalizada. E você tem alguma resposta da empresa quando é que essa obra vai ser retomada e qual o prazo de conclusão para que ela seja entregue à população? Marcos, primeiro agradecer, né, novamente essa informação. Nós tivemos, né, ontem, né, o pessoal nos ligou e a gente entrou em contato com a nossa diretoria de empreendimentos, porque essa obra ela é tocada pela diretoria de empreendimentos, né, a fiscalização, o acompanhamento, a gerência, a gestão dessa obra é pela diretoria de empreendimentos que fica localizada em Natal. Então a informação que nós tivemos é que nessa parte aí necessitava. Aí eu vou ter que me aprofundar e devolver essa informação para você, algo em torno de explosivos, era necessário explosivos, e face aquele advento do mês passado, né, daquela questão de queima, que houve, acredito que houveram restrições, isso eu acredito, vou pegar essas informações com a nossa diretoria para repassar. Acredito que houve dificuldades, já que esses explosivos, né, são pegos no Exército Brasileiro, eu não sei como é essa tramitação, e o que foi nos informado é que houve essa demora nesse processo dos explosivos, que tinham sido aberto uma parte, e para concluir essas valas necessitava de detonação de fogos. Tentei ontem, né, a parte da diretoria estava em reunião ontem, ficou de me retornar, mas infelizmente já era quase 7, 8 horas da noite, ia amanhecer agora pela manhã, mas hoje pela manhã eu tenho essa informação do porquê de não ter sido ainda dado encaminhamento essas escavações, e repassarei para vocês e também, claro, para os nossos consumidores diretamente, né? Então pronto, a gente fica aí no aguardo da sua resposta com relação ao prazo aí de retomada e de conclusão dessa obra da rua Serafim Bernardo. Outra informação, não tem como, por exemplo, a CAERN ou as empresas que prestam serviço à CAERN, por exemplo, quando conclui uma obra aqui em Caicó, a percepção que passa para o caicoense é que o calçamento, a pavimentação fica meio desnivelado, não fica da mesma forma que encontrou. Por que isso acontece, Adelso? Marco, assim, novamente, eu tenho que ver com o pessoal, os fiscais, né, do contrato, né, quem acompanha essa obra. A gente tem um técnico, né, que fica aqui direto, o fiscal de segunda a sexta, e temos um engenheiro, um segundo fiscal, né, um engenheiro civil, que é quem pode, né, tem
tem competência para atestar esse serviço, a conclusão desse serviço ou não. Então, são técnicos habilitados para tal, né, que é quem pode realmente atestar esse serviço e se posicionar. Mas, repito, né, levarei novamente hoje pela manhã essas informações suas, né, entrarei em contato com a parte da diretoria de empreendimento, com os fiscais, com o doutor Germano, que é o engenheiro fiscal, né, para que ele tenha essas informações, me passe, como eu disse, informações técnicas, embasadas nos conhecimentos técnicos, para que eu possa repassar a você e ao nosso usuário. Ok, Adelso, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Nada, Marquete, que agradece e fica aqui sempre à disposição. Um forte abraço e bom dia a todos. 7 horas 2 minutos, conversamos com a